Se você tem um ventilador de teto que utiliza esse tipo de controle ou algum similar, hoje eu vou ensinar para vocês como que faz a sua automação para utilização com a sua casa inteligente. E se você assistiu meu vídeo de apresentação do canal, um dos tópicos que eu mais tenho vontade de falar também é a sua parte de casa inteligente, porque além de ser algo que eu realmente gosto de fazer, eu tenho algum conhecimento. Claro que eu não sou especialista em casa inteligente, mas eu tenho certa experiência, porque eu já automatizei, por exemplo, o meu apartamento. Onde eu moro hoje eu tenho algumas coisas aí automatizadas, então eu resolvi trazer aqui no canal uma nova playlist onde eu trago alguns detalhes sobre casa inteligente, algumas dicas. Vou trazer também indicações de produtos e tudo mais. Então, se você gosta também desses conteúdos, que também é uma parte tecnológica, acompanha no canal para você não perder nenhum detalhe. E, gente, vocês vão ver muitos vídeos na internet falando exatamente sobre esse tema. Realmente, esse não é um tema novo, você vai encontrar diversos conteúdos por aí, mas quando eu comecei a pesquisar e executar as minhas vontades aí de automação, eu não encontrei um conteúdo que fosse 100% completo, baseado ali no passo a passo. Então, meu intuito desse vídeo para vocês é mostrar para vocês todos os passos que vocês vão precisar fazer, desde os requisitos dos equipamentos até mesmo como que faz a sua parte ali de programação. Para fazer essa parte do controle remoto, galera, eu achei muitos vídeos falando assim, como que você clona o comando do controle num controle universal. E no final vocês precisam fazer uma programação, uma parte de programação inteligente lá no seu Smart Life ou no Tuya, para que você possa utilizar esses comandos aí junto à Alexa. Eu vou trazer para vocês hoje então todos os detalhes que vocês precisam fazer, como que vocês clonam, criam as cenas inteligentes e tudo mais. Então, galera, vai ser um vídeo um pouco extenso. Eu também vou deixar aqui no vídeo a especificação de cada momento do vídeo, para também, se vocês precisarem de algum detalhe, poder voltar no vídeo depois também e consultar tudo certinho. E se você gosta dos meus conteúdos, não esquece de já deixar aquele like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. E pra gente começar, eu vou comentar com vocês um pouquinho qual é o ventilador que eu tenho. Pessoal, isso é muito relativo porque diversos ventiladores, praticamente todos que eu saiba, são compatíveis com esse procedimento. Então, basicamente, vocês precisam fazer a automação e clonar os seus botões do controle remoto com o controle universal, beleza? Então, pessoal, o que eu tenho aqui é um Ventisol Fênix, ele utiliza esse controle remoto. Basicamente, galera, eu vou falar de ventiladores de teto, mas o procedimento de clonagem dos controles e entre outras coisas é meio que padrão para essa parte aí do seu protocolo. Eu também já fiz a clonagem de um ventilador Arno, é esse controle aqui. Esse cara é um pouquinho mais chato de fazer a sua clonagem, porque ele tem aqui na sua parte de trás uma codificação para cada controle para evitar que você duplique o comando para outros ventiladores. E para ser sincero, também funciona legal, eu consegui fazer a clonagem dele tranquilamente. A única coisa que eu tive dificuldade é que a bateria estava um pouquinho fraca, então eu tive que apertar várias vezes aí o mesmo botão. No final ele acaba encontrando, beleza? Além do ventilador já instalado no seu lugar, com energia elétrica e tudo mais, vamos falar que ele tem que estar pronto para uso para que a gente possa fazer a automação. Esse controlezinho aqui dele, então, ele é radiofrequência, ele não é um controle infravermelho, então você precisa naturalmente ter um controle remoto universal de radiofrequência. Olha só, pessoal, eu vou deixar os links para vocês também aqui para facilitar. Sem mais enrolação, galera, eu vou pegar agora o outro celular, que eu vou mostrar para vocês o procedimento, e vou comentando com vocês o passo a passo de como fazer exatamente essas funções. No caso aqui, eu estou utilizando o Tuya Smart, mas ele também funciona com o Smart Life. Eles são praticamente o mesmo aplicativo, se não forem do mesmo fabricante, tá bom? Então, galera, como eu tô acostumado a utilizar o Tuya para tudo que eu já fiz até hoje, eu vou mostrar para vocês no que eu tô familiarizado, mas no Smart Life é bem similar aí, se quiser utilizar também não tem problema. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é o controle remoto universal ser sincronizado aqui no Tuya. Bom, então o controle já está piscando, não sei se vocês vão conseguir ver agora, mas vamos lá, eu vou direto aqui então no Tuya, adicionar dispositivo. Belezinha, então, ó, ele já encontrou o controle remoto. Como eu só tenho um controle, pessoal, eu vou deixar ele adicionado como controle IR, mas você pode renomear conforme a sua necessidade. Já fiz aqui a sincronização do controle com o Tuya. Esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer de qualquer um deles, tá bom? Como vocês vão ver aí, nós temos dispositivos infravermelho e dispositivo RF. Infravermelho vocês vão utilizar basicamente para televisão, para outras coisas que existem com essa função de controle remoto. Eu aqui, por exemplo, utilizo para ligar os meus LEDs aqui da estante,
porque eu não tenho nem o controle dele, o controle quebrou, então eu sempre utilizo um outro controle que é só de infravermelho, que faz a comunicação aqui com os meus LEDs, tá? Mas para ventiladores de teto, a maioria são dispositivos de radiofrequência, que é o dispositivo RF. Bom, então beleza, estamos aqui com o controle em mãos, vamos adicionar o dispositivo RF. A primeira opção que vocês vão utilizar aqui nesse caso, galera, é Fanlight, mas vocês estão vendo aí que tem diversas outras aplicações, como por exemplo de cortinas inteligentes. Isso também funciona, eu já testei e realmente dá um trabalhinho, mas o procedimento é bem parecido. Bom, e vamos lá, galera. O primeiro passo que a gente tem que fazer é clonar os comandos do controle diretamente aqui no Tuya. Como aqui eu fui adicionar o controle, temos aqui Fanlight. Esse é o cara que melhor se encaixa nessa necessidade, então basicamente o que a gente tem que fazer aqui é segurar o botão e ele vai perguntar qual é a frequência. A frequência desse controle é 433, que é a frequência padrão de rádio aqui. E aí, vamos dar um OK e vamos aprender o primeiro botão, que é o Power. Basicamente, vocês vão chegar e segurar o botão e vocês vão ver que ele vai já fazer o aprendizado. E se vocês estiverem perto do dispositivo, nessa parte, galera, já está funcionando, beleza? Eu vou apertar aqui, ouvi o bip nele, o meu ventilador está lá em cima, mas eu consigo escutar o bip. Então vamos lá, coloquei que sim, e basta fazer isso para todas as teclas. Vamos fazer rapidinho aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito extenso, e no final eu mostro para vocês também como é que se procede. Bom galera, então basicamente agora eu tenho o controle do ventilador todinho aqui no meu aplicativo, então necessariamente eu não preciso mais desse cara aqui. Vamos seguir então com o executar, que seria a parte de salvar. E aí beleza, ele tem aqui a Fanlight, e onde eu queria chegar também para vocês, para explicar o porquê que eu resolvi trazer esse vídeo, é que eu também achei muitos conteúdos que o pessoal traz até aqui. Até aqui, pessoal, vocês viram que não é nenhum segredo. Basicamente você faz a clonagem ali, o aprendizado dos seus botões, diretamente aqui no aplicativo. Pessoal, qual que é o grande desafio? Você criar rotinas utilizando, por exemplo, o seu ventilador. Você pode, por exemplo, falar para a sua Alexa, quando você estiver com 20 graus, liga o seu ventilador e quando chegar em 10 graus desliga. Tudo isso não é possível você fazer basicamente com o comando de liga e desliga que ela realmente aprendeu. Então se a gente está falando de casa inteligente, na minha opinião, a gente tem que explorar todas as funções e fazer de fato uma parte inteligente além do liga e desliga. Seguindo então nessa parte, pessoal, aqui no Tuya nós finalizamos. Eu posso até testar, eu ainda não vou gravar para vocês ali o ventilador. Quando eu terminar as rotinas eu mostro para vocês a câmera lá em cima e isso em funcionamento também, já contando com a Alexa e tudo mais, beleza? Então pessoal, basicamente aqui eu posso, por exemplo, desligar aqui o ventilador, eu consigo ouvir o bip dele lá em cima, então ele está funcionando perfeitamente. Bom, eu tive que dar uma pausa rápida aqui, galera, porque eu queria uma conta nova. Mas vamos lá. Para você fazer também a comunicação entre o Tuya e a sua Alexa, você precisa fazer, na verdade, linkar o skill aqui na Alexa com o Tuya, beleza? Vou colocar aqui então. Quando você fala o nome dela aí já fica doida. E eu vou colocar aqui então, Tuya. Ou se você tiver o Smart Life também precisa. Como vocês estão vendo aí, já aparecem os dois. Vou fazer então a vinculação aqui, ativar para uso, e ele vai pedir para você entrar com o seu usuário e senha. Então olha lá, ele até achou dispositivo ventilador Tuya Smart encontrado e conectado. Beleza, eu vou falar que ele está na sala de estar, porque eu já vou criar um grupo também. E perfeito, galera. A gente tem então, se você der uma olhada lá, temos o Fanlight. Eu posso fazer aqui, por exemplo, então vamos lá, ligar Fanlight. Fanlight não é compatível com isto. Então, pessoal, uma grande dificuldade que eu encontrei, principalmente no começo, quando eu comecei a fazer a parte de casa inteligente, é como que eu ia fazer então funcionar os meus botões, que eu não tivesse que ir lá no Tuya, com o meu aplicativo Fulana. Agora eu vou trocar o nome, porque senão as de vocês aí nas suas casas vai ficar doida. Então eu não vou ficar repetindo esse nome também para não irritar vocês aí desse lado. Então toda vez que eu falar Fulana, vocês já sabem que é a assistente virtual lá da Amazon. Então galera, basicamente não funciona de um jeito comum como as pessoas imaginam. Então fala assim, eu vou fazer aqui a criação da minha rotina e vou utilizar esse cara, por exemplo. Vamos lá, eu vou até mostrar para vocês aqui como uma pessoa como eu imaginava funcionaria. Então eu vou aqui criar uma rotina, blá blá blá, eu vou colocar aqui quando eu falar, voz, ligar ventilador. E aí vamos adicionar uma ação que provavelmente isso vai estar em casa inteligente, ventiladores,
Fanlight. Então, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho ligado e desligado. O ligado não vai fazer nada, o desligado também não, porque ele não reconhece isso, pessoal, com os seus botões. Agora que é o pulo do gato. A grande dificuldade que eu encontrei para fazer ali funcionar junto ao assistente virtual Fulana foi exatamente como que faria essa parte de rotina para ele ligar, desligar, utilizar, por exemplo, o sensor de temperatura. Quando, por exemplo, lá em cima onde eu fico, é onde meus cachorros ficam quando eu não estou em casa. Eu posso da rua, por exemplo, pedir para ela ligar o ventilador se eu ver que o sensor de temperatura está bem quente. Então vamos falar que agora sim que o vídeo vai ficar bom. Nessa parte que eu vou ensinar para vocês o passo a passo. É óbvio que existem outros vídeos na internet, eu devo ter aprendido também de tanto fuçar ou vendo algumas dicas na internet, mas agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Bom, vamos lá, a gente precisa ir no Tuya, nós precisamos ir em cenas. Através da cena, a gente mentaliza o que a gente vai querer em cada comando. Nesse ponto, a Fulana consegue ir lá, fazer a leitura das cenas do seu aplicativo Tuya e executar esse comando especificamente diretamente lá quando você falar o comando de voz. Então o primeiro passo, pessoal, é a gente fazer as cenas baseadas nos cenários que a gente imagina. Então vamos pensar o seguinte: Fulana, liga o ventilador. O que eu imagino que ela vai apertar? Esse botãozinho aqui, ou então algum desses numéricos que desse ventilador, que é o Ventisol Fênix, funciona. Vamos falar que o padrão dele então de ligar é esse aqui. E ligar exaustão, por exemplo, é esse aqui. Qual que vai ser o desligar então, pessoal? O 0. Então o 0, ele é o Fan Power, que seria aquele outro botãozinho que eu já configurei. E o ligar e desligar então vai ser por aqui, beleza? Eu também não vou mostrar para vocês fazendo o mapeamento de todos, mas pode ter certeza que da forma que eu vou fazer e explicar com bastante calma, vocês vão conseguir executar para os outros botões, vão conseguir colocar sua criatividade nessas cenas e a partir daí, com a sua criatividade, fazer as suas rotinas de uma forma mais tranquila, beleza? Então vamos fazer assim, galera. Vou fazer a de ligar e desligar o ventilador e vou fazer a de ligar e desligar a luz. Assim a gente consegue ter uma base de como que a gente faz esse tipo de tarefa. Se eu for fazer todas as que eu geralmente utilizo, esse vídeo vai ter mais de 3 horas de utilização, porque às vezes eu falo, estou com muito calor, então eu ponho na velocidade 6. Eu estou com metade do calor que eu estava, então vai na velocidade 3. Eu tenho diversas rotinas, pessoal, que eu utilizo, então vamos fazer basicamente liga e desliga o ventilador, liga e desliga a luz, assim vocês já vão ter um parâmetro de utilização, beleza? Vamos lá então, galera, criar cena. Sempre nessa parte eu gosto de utilizar o tocar para executar. Lembra, pessoal, que a gente está criando uma cena que vai simular um toque no controle. Então você pode também utilizar o Tuya para fazer as automações, mas como eu quero utilizar a Fulana para fazer ali a sua ativação, eu tenho que colocar toque para executar. E aí então, o que ele vai fazer? Nós vamos lá, controlar um único dispositivo, Fanlight, e eu quero que ele vai fazer o que então? Liga e desliga a luz. Vamos lá, ó, Light Power. E aí beleza, galera. O Light Power então, ele vai fazer ali ligar e desligar a luz também. Nessa parte pode fazer uma única configuração, porque o ligar e desligar é um único botão, a gente vai fazer isso em 2 rotinas lá na própria Fulana, beleza? Então vamos colocar aqui salvar, vamos colocar aqui ó, luz, ventilador, power, para ficar mais fácil. Ventilador, power, beleza? Vamos criar então outra cena, toque para executar, controle único, sempre colocando aqui o dispositivo, né? E ele vai aparecer para você todos os controles. Bom, beleza, já fiz então o Light Power. Esse botão aqui, pessoal, ele desliga tudo, tanto a luz quanto o ventilador se ele estiver ligado. Para esse tipo de rotina, eu não vou fazer ali a utilização. O que eu recomendo para vocês é, se for criar uma rotina, por exemplo, vou dormir e você vai sair do ambiente, põe essa configuração do botão vermelho que ele desliga tudo, beleza? Eu quero fazer para lá ligar, por exemplo, o meu ventilador comum. Então eu posso colocar aqui nesse Natural Wind, que seria, na verdade, o que vai ligar a ventilação. E eu posso falar também ligar exaustão, que ele faz a inversão aí do ventilador. Vamos colocar aqui, ó, ligar ventilador. Perfeito, então nós temos ligar o ventilador, ligar luz ventilador. Só que do ventilador, se eu simplesmente deixar esse botão e mandar ele desligar, ele vai estar sempre tentando ligar. Então a gente precisa também colocar o off dele, que seria o 0.
e aí você não vai desligar a luz também. Com uma nova cena, então vamos lá, cria a cena, toca para executar, então, controla o único dispositivo, fan. E agora temos o Fan Power, que eu programei para o botão 0, que ele desliga apenas o ventilador. E perfeito, pessoal, como vocês estão vendo, nós já temos então as 3 cenas aqui que fazem liga e desliga a luz, liga apenas o ventilador e desliga o ventilador. Bom, e agora vocês viram que apareceu aqui o menu de cenas. Então, por exemplo, ele já vai aparecer aqui para a gente poder utilizar. Belezinha, galera? Então vocês já devem estar vendo aí, já posicionei a câmera. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo que ele está ligado, então eu já vou desligar ele aqui diretamente lá no controle, para a gente poder testar tudo certinho. Então, Light Power, ouviu o bip, deve ter desligado para vocês aí. Como que a gente vai fazer agora, galera? Uma vez que apareceram então as cenas, basicamente a gente tem que criar as nossas rotinas. Então, para a gente continuar, galera, vamos em rotinas, criar uma rotina, adicionar um evento, quando colocar aqui da sala, ligar o ventilador da sala, e na ação nós vamos em casa inteligente, cenas, e aqui estão as cenas que nós criamos lá no Tuya. Então basicamente vamos colocar aqui ligar ventilador, adiciona e show de bola. Então pessoal, olha a frase que a gente colocou e temos aqui então a segunda rotina, e por fim vamos fazer a terceira rotina, que quando adicionar, vamos colocar alguma coisa aqui. Esse aqui, pessoal, eu vou colocar só luz da sala. Por quê? Ele é um botão só, então ele tanto liga quanto desliga. Se ele está ligado, ele vai desligar e vice-versa. E aí, mesma coisa, casa inteligente, cenas, luz, ventilador, power. Aqui agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês então. Primeiro eu vou no play. Eu ouvi um bip, então deve estar funcionando. Esse botão aqui, ele simula como se eu estivesse falando aquela famosa frase que vai deixar vocês doidos por aí. Por isso eu estou utilizando por aqui, beleza? Luz da sala. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Basicamente eu queria mostrar para vocês essa parte de como fazer uma sincronização das cenas, criando rotinas lá na Fulana, e também como que faz a configuração no Tuya. Então, como eu falei para vocês, o intuito desse vídeo é trazer a mais completa informação possível, desde que vocês façam ali a parte da sua sincronização, como configura o controle, como faz as automações, as cenas, as rotinas. Claro que devem ter vídeos também parecidos com esses que eu trouxe aqui para vocês, mas eu gosto de trazer sempre o meu ponto de vista, baseado em algum tema que a gente tem por aí, e poder agregar aí com a comunidade também, beleza? E você, gostou do vídeo? Gosta desse formato? Deixa seu comentário, eu quero saber o que você achou. E também, se você quiser que eu traga alguma outra dica, alguma outra coisa de casa inteligente, também aceito sugestões aí, porque é uma playlist que eu quero explorar bastante aqui no canal também. Pessoal, eu vou deixar para vocês também alguns links na descrição, tanto do controle remoto universal, do próprio ventilador, assim você pode checar todos os detalhes, faz a sua compra com tranquilidade, e se você compra nos links do canal, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Se você gosta também de outros conteúdos de tecnologia, como unboxing, review, qualquer outra coisa do tipo, vou deixar uma playlist sugerida para vocês agora também, assim você checa outros conteúdos que eu tenho aqui no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.